questão número 9 está falando o seguinte: um físico está parado à margem de uma rodovia munido de um medidor de frequências sonoras. Duas ambulâncias A e B vêm pela estrada com a mesma velocidade e no mesmo sentido, mantendo entre elas uma distância razoável. As duas ambulâncias estão com as sirenes ligadas e estas emitem frequências puras, FA e FB. Então, o exercício deixa claro, né, que a ambulância A emite uma frequência FA e a ambulância B emite uma frequência FB. Quando a primeira ambulância A já passou pelo físico, então, quando a ambulância A, né, já se afasta do observador, né, ele observa no seu instrumento que as frequências das duas sirenes são iguais. Então, está acontecendo aqui um fenômeno. Quando a A já passa pelo observador e a B ainda está se aproximando dele, ele observa que nesse momento as frequências são iguais. Ele recebe, né, as frequências aparentes, né, que são as frequências que ele está recebendo, são iguais. Qual a relação FA sobre FB? E ele dá para a gente a velocidade com que essas ambulâncias se deslocam, 125 km por hora, e ele dá a velocidade do som valendo 340 metros por segundo. A gente tem que tomar cuidado para não fazer confusão. Em que tipo de frequência é essa que ele fala que é a mesma? É a mesma frequência, as frequências aparentes que ele está recebendo, mas não é a mesma frequência, a frequência real que essas sirenes das ambulâncias estão emitindo. Isso ele deixa claro no exercício. Outra coisa que a gente precisa observar, né, que ele está dando para a gente a velocidade em quilômetros por hora da ambulância e em metros por segundo do som, né? Sistema Internacional de Unidades, o correto é que a velocidade esteja em metros por segundo, não em quilômetros por hora. Então, o que a gente faz com essa velocidade? A gente divide por 3,6 para que ela esteja na unidade correta, que é metro por segundo e não em quilômetro por hora. Então, a gente acaba observando o que, né? Qual é a equação do efeito Doppler? Qual é a equação que vai representar o que está acontecendo? Na situação da ambulância A, frequência aparente é a frequência real. Qual é a frequência real? Ele chama de FA, que multiplica velocidade do som, 340, mais ou menos a velocidade do observador. O observador está parado, então a velocidade do observador é 0, dividido pela velocidade do som, que é 340, e aqui, né, é a velocidade da fonte, ela tem velocidade. Só que antes de tudo, né, o que nós temos que fazer primeiro? A gente tem que orientar a trajetória, e a orientação é única, sempre. Do observador para a fonte, a gente adota como o eixo positivo, né? O sentido positivo do deslocamento. Então, ó, sentido positivo, né, na situação 1 é da esquerda para a direita e é o mesmo sentido que a ambulância se desloca. Então, qual é o sinal para a ambulância, que é a fonte? O sinal é positivo e 125 dividido por 3,6 vai dar aproximadamente 34,7. Então, daqui nós vamos tirar que a frequência aparente vai ser FA vezes 340 dividido por 340 mais 34,7, que vai dar 374,7. Essa é a frequência aparente recebida pelo observador da ambulância A. E nós vamos fazer a mesma coisa para a ambulância B. Então, ó, a frequência aparente da ambulância B é a sua frequência real, que o exercício disse valer FB, vezes velocidade do som, 340, mais ou menos a velocidade do observador, que está parado, dividido pela velocidade do som, 340, mais ou menos a velocidade da fonte. Para eu saber se é mais ou menos, a gente tem que orientar essa trajetória. E a gente sempre orienta do observador para a fonte, é o sentido positivo da trajetória. Sempre é assim. Então, ó, na situação da ambulância B, a orientação vai para
esquerda, mas a ambulância está vindo para a direita. Então, nessa situação, qual é o sinal da ambulância? Negativo. E a velocidade com que ela se propaga, 34,7, porque eu dividi por 3,6 e está em metros por segundo. Vamos fazer essa conta? Então, a frequência aparente vai ser FB vezes 340, dividido por 340 menos 34,7 vai dar 305,3. E essa é a frequência recebida pelo observador na situação que a ambulância B está se aproximando. O exercício coloca: quando a primeira ambulância A já passou, ele observa no seu instrumento que a frequência das duas sirenes são iguais. Então, ele coloca que para essa situação, a frequência que ele recebe é igual. Então, nós vamos igualar esses valores que nós achamos. FA vezes 340 dividido por 374,7 é igual a FB vezes 340 dividido por 305,3. Vamos simplificar. Esse 340 morre com esse. O que o exercício pediu para gente? FA dividido por FB. O FA já está aqui. O FB eu vou trazer para cá, ele vem para cá dividindo. Então, vamos arrumar essa equação aqui. Quem está desse lado que não seja o FA vai ter que ir para o outro lado, então vai ficar 374,7 dividido por quem já estava aqui, 305,3. E essa divisão vai dar aproximadamente 1,23. Essa é, né, a relação entre as frequências emitidas pela ambulância A e pela ambulância B.